Eu sou Jefferson Luiz, você seja muito bem-vindo aqui ao canal. E no vídeo de hoje, vamos ver o veredito final de Puff Daddy, ou Sean Combs. Esse é o nome original dele, desse sujeito aí, que é muito aclamado por uns e muito perseguido por outros, né? E pesa sobre este homem aqui muitas acusações. Inicialmente, pessoal, vou estar dando um breve resumo aqui de quem é o Puff Daddy, caso você, por acaso, aí não conheça, né? Então vai ser um breve rapidinho, tá? Vamos lá. Ele tem 55 anos, o Sean Combs, ele é o fundador da Bad Boy Records, tá? Ele é uma figura central ali na popularização do hip hop nos Estados Unidos, ali no ramo do mainstream ali, né? Toda a comunidade também, e Hollywood também, tá com ele, não é? E ele é conhecido por festas muito extravagantes, e aí nessas festas é que mora o perigo. Ele tá ali envolvido com muitas celebridades, no ramo musical principalmente, não é, o Puff Daddy. Então esse era um breve resumo de quem é ele. Agora vamos ver aqui as acusações que ele está sendo, acusado, porém, de 5 grandes acusações, 3 ele conseguiu aí a liberdade, não é? E apenas de 2 é que ele realmente foi condenado. Vamos ver aqui. Segundo os promotores, o Puff Daddy teria utilizado a estrutura de sua empresa, a Combs Enterprises, para coagir mulheres a participar de festas sex.ais, que duravam dias. Olha isso. São festas com esse teor. Inclusive, nesse vídeo aqui, pessoal, vou ter que estar falando de certa forma diferente para que o YouTube ele continue entregando esse conteúdo, tá bom? Então, não se incomodem se eu vou ter que falar assim, porque eu não posso falar explicitamente essas palavras, porque o YouTube vai derrubar o vídeo, tá bom? Então, fiquem tranquilos, prestem atenção aí, para você entender que acusações são essas que ele foi liberado aí, né? Então, basicamente, o que é que ele fazia de acordo com essa acusação? Ele utilizava dos funcionários dele, da empresa dele, como nome, né, da empresa, a Combs Enterprise, se utilizava isso para agir. Então ele colocava na prática, eram os funcionários dele que faziam as coisas para ele, não é? Meio que mesmo que no fim era a vontade dele, né, acho que deu pra você entender. E essas festas aí, as freak-offs, elas eram regadas a draw.guys e organizadas com a presença de nada mais nada menos que pros.tutas, não é? Então, quer dizer, era literalmente uma orgias, tá certo? Era isso que acontecia nessas festas do Puff Daddy, e que inclusive era regada mesmo, de várias celebridades, tá bom? Mundiais, por sinal. Esses eventos, apelidados por ele de freak-offs, teriam sido gravados em vídeo, muitas vezes sem o consentimento das pessoas. Então, quer dizer, ele também co-gia as pessoas através da gravação desses vídeos, não é? Essa é uma das principais acusações que ele está sofrendo, não é? E assim, são muitos relatos, não é tipo só uma pessoa, só uma mulher, só a namorada dele, que agora no caso é a ex, né, a namorada dele, mas na época era atual. Não é só a ex-namorada dele, são muitas pessoas, não é? E inclusive várias pontas soltas aí, vários trechos de vídeos, vários trechos de pessoas que comentam sobre, e aí acaba linkando isso. Muita gente na internet está achando muita coisa e ligando, pô, isso aí realmente tem lógica o que estão falando sobre o Puff Daddy, né? Então, assim, é algo constrangedor, algo muito complicado para toda a carreira, não só dele, mas para Hollywood como um peso, está sendo prejudicada por conta dessas revelações aí que teve, né? Continuando aqui as acusações. A acusação também aponta que armas foram encontradas na casa dele, não é? E tinha um número de séries adulterados nessas armas, e que ele esteve envolvido em CRI.mes como sequestro. Outro crime dele, incêndio.criminoso e subornos, com o intuito de intimidar testemunhas e obstruir as investigações delas.
Então, quer dizer, ele se utilizava de tudo, era funcionário, era arma, era tudo, toda a máquina financeira que ele tinha, porque ele era um grande ele tinha muito dinheiro, pessoal. A mansão desse rapaz aqui era enorme, com quase mais de 1000 metros quadrados, se eu não me falha a memória aí, eu posso estar enganado, mas era enorme, era um casarão, festas caríssimas, enfim, Hollywood em peso. Estava participando aqui, inclusive até alguns presidentes, Obama, se eu não me engano, foi visto também nessas freak-offs. Então, assim, até os presidentes, enfim, muita gente, peixe grande mesmo. E ao todo, Puff Daddy responde a 5 acusações, como eu já falei, e aí vai nela aqui agora, no nome delas. A conspiração para torção, 2 por fico, sex pontual e 2 por transporte para fins de prostituição. O veredito do júri deverá ser unânime caso condenado por 2 acusações. O rapper enfrentará uma pena mínima de 15 anos de prisão, podendo chegar à prisão perpétua. Porém, o veredito final já saiu e ele vai ter, no máximo, 10 anos de cadeia por 2 crimes que ele realmente foi condenado. Porém, já se especula-se que ele deve, desses 10 anos de cada uma das duas, ele deve ficar apenas 2 anos, ou seja, talvez um total aí de 4 anos de cadeia ele deve pegar. Não é? Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho, curta e comenta aí embaixo o que é que você tem a dizer sobre esse caso do Puff Daddy, que é muito importante e isso envolve muita gente e milhões de dólares estão na mesa, tá? Vamos lá aqui continuar também. E assim, né, pessoal, esse resultado aqui, desse veredito aqui, foi favorável demais para ele. Foi uma belezinha, né, porque as principais acusações, né, que tinha sido ali a agressão com a ex-namorada dele, entendeu? Nada daquilo, o júri ali aceitou, né? E diz aqui, o resultado foi o mais favorável que não uma absolvição completa. Ele foi declarado inocente das acusações graves, que as mais graves era o fico, sex pontual e de conspiração de extorção. Mas ele foi culpado por transporte de pessoas para prostituição. Caso fosse condenado por todas as 5 queixas registradas no processo, ele poderia enfrentar a prisão perpétua. Agora ele está sujeito à sentença máxima de 10 anos em cárcere, como eu falei, né? 10 anos em 2 acusações, ou seja, um total no máximo de 20 anos que ele vai ficar. Porém, provavelmente, a defesa dele já falou que ele deve ficar apenas 2 anos, mas eu vou ler aqui com detalhes para vocês, vamos lá. O crime de transportar pessoas pelo país a fim de prostituí-las, o que Combs fez com a namorada, ele fazia com a namorada dele, cara. Com a namorada dele, vê que cara terrível. Com a namorada dele e também garotos de Pro.Gama, é uma infração federal estabelecida pela lei Mann em 1910. Em um arquivo judicial, o promotor assistente Maureen Comey estipulou que as diretrizes de sentença de Puff Daddy o qualificariam para mais de 4 anos de prisão, período do qual seriam descontados os dias que ele já passou preso, que ele está preso inclusive desde setembro de 2024 agora, né? Quando ele encontrou custódia do governo, a defesa do rapper, por sua vez, acredita que a pena será menor de que 2 anos. Olha aí, ainda fala que é menor que 2 anos. Então, assim, essa justiça americana está sendo muito branda para um camarada, um cara terrível. Ele tinha um arsenal, pessoal, em casa de óleo de bebê. Então, assim, o que o homem fazia nessas freak-offs aí não é brincadeira. Fora, assim, jovens, né, crianças ali envolvidas, tem envolvido crianças, tem envolvido esse excesso de óleo aí, essas mulheres aí da vida, né, se é que você entende, as celebridades. Então, assim, é um caso que muito louco, não é? Que não saía na mídia, isso. E ele faz essas festas há décadas.
né? Desde 99 que tem um registro, fotos ali dele com o Leonardo DiCaprio, eh, com Jay-Z, com um monte de celebridade, o peixe grande mesmo, e não saía nada na mídia, né? Foi a partir aí de uma gravação que pegaram da namorada dele, ele espancando ela num corredor de hotel, foi que explodiu na mídia e levou ele a estar sendo condenado agora, não é, por no mínimo aí 4 anos de cadeia, né, e no máximo 20, né, vamos esperar para ver, não é. Então era isso. Eu vou estar deixando para vocês aqui, pessoal, 2 sugestões de vídeos para você assistir, tá bom? Fique à vontade. E lembre-se, ser mais verde é a decisão. Eu já tomei a minha, mas e você aí? Vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.